Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou te mostrar as principais ferramentas de organização e de produtividade que você deve baixar aí no seu dia a dia para você usar e economizar algumas horas aí ao longo do seu trabalho semanal. Ser muito mais eficiente nas suas entregas, tá? Além de ferramenta, de falar de fato, ó, esses são os aplicativos que eu mais uso e que mais funcionam. Eu quero te mostrar uma estrutura mínima de organização para que você use esses aplicativos com lógica. Não adianta ficar, cara, o Lucas falou do Google Agenda, eu vou usar só o Google Agenda e usa de qualquer jeito. Eu quero te entregar essa estrutura meio que pronta, entre aspas, ali, para que você adapte e comece a colocar isso dentro do seu dia. Todas as ferramentas que eu vou explicar aqui, elas são todas gratuitas, né? Tem os planos pagos, algumas eu assino, outras não, mas a grande maioria delas são gratuitas e é muito simples de você colocar no seu dia. E o outro recado que eu ia falar é que no final eu vou te explicar como que você pode usar IA, né, além das ferramentas, para que você otimize o seu trabalho e reduza a carga horária que você tem no seu dia, para produzir mais, de fato, né? Não ficar o dia inteiro ocupado trabalhando, porque dá para otimizar. Tem grande parte do que a gente faz que a gente acaba... É possível de melhorar. Então, beleza. Era isso aqui que eu queria fazer nessa introdução. Se você é novo aqui no canal, nunca viu um vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Convido você a se inscrever aqui no botão abaixo. Todo dia eu estou postando vídeo aqui. Se esse assunto te interessa, se você quer organizar a sua vida esse ano, esse é o lugar, tá? Então vamos para cima, meu povo. Seguinte, eu até estou com um bloco de notas aqui que eu abri e anotei todos esses pontos, esses principais aplicativos e ferramentas que você pode colocar. Eu vou te mostrar, antes de tudo, a estrutura mínima que você deveria ter. Eu acho, né, e eu me organizo há muitos anos, né, tem coisa de 5, 6 anos aí, que eu me organizo bem, tem uns 3 anos por aí, e eu acho que a gente precisa de alguns componentes na nossa organização que eles estão muito relacionados com o tipo de tarefa que a gente recebe. Se você, por exemplo, só tem tarefa fácil, tarefa mais corriqueira e tudo mais, seu trabalho ele é mais, por exemplo, eu sou de vendas e eu trabalho de caixa, igual eu trabalhei um tempão de caixa de uma casa de material de construção. Cara, eu não precisava de um baita planejamento e de uma baita agenda, porque o meu dia era muito simples, né? Eu tinha que ficar no caixa atendendo o cliente e às vezes eu fazia alguns pedidos de logística, né? Movimentações. E aí o que acontece? Eu não precisava ter uma baita estrutura de organização. Agora, se o seu trabalho ele tem mais parte criativa, que você precisa criar, que você tem projetos complexos, estou fazendo uma implementação de um sistema aqui na minha empresa. Ou eu estou fazendo uma transição de carreira e eu quero ir para uma empresa diferente, ou vou abrir meu próprio negócio. Cara, são coisas mais complexas. Aí eu indico que você siga uma estrutura. Que é a seguinte: um aplicativo de lista de tarefas, onde você vai colocar todos os afazeres que você tem que fazer no dia. Um aplicativo de agenda, onde todos os compromissos, coisas com horário específico vão entrar, somente isso, tá? E um aplicativo de banco de ideia, que é onde eu centralizo tudo que não demanda ação. Então, por exemplo, eu tenho um documento, entreguei o imposto de renda do ano passado, onde eu encontro isso? Eu preciso ter essas coisas organizadas. Meus exames de sangue de rotina, um estudo que eu estou fazendo de um livro, um curso que eu comprei, os principais aprendizados, uma mentoria que eu entrei. Cara, qualquer coisa que não demanda ação, tá? A minha estrutura é sempre essa: lista, agenda e banco de ideias. O inicial, né? Por exemplo, Lucas, eu não me organizo nada e a minha vida está completamente uma bagunça. Eu indico que você comece com a lista e com a agenda, que é a estrutura mínima, e aí depois que isso já virou um hábito, depois que você já está enraizado no dia a dia, você pode pensar em banco de ideias. Eu já considero uma parte um pouquinho mais avançada, tá? Entendendo a estrutura, eu vou te mostrar agora quais que são as ferramentas. Eu testo bastante ferramenta e várias pessoas me mandam recomendações para ver o que eu acho. E então eu gosto bastante de estar testando para otimizar o meu sistema de organização. Então o que eu vou te passar aqui, essas ferramentas elas englobam esses 3 componentes, que eu falei que é uma boa organização que funciona. A primeira delas é uma ferramenta chamada Todoist, tá? Um aplicativo vermelhinho e tudo mais. Tem até um link aqui embaixo nessa descrição se você quiser criar sua conta gratuita dentro deles, né, no aplicativo deles. E é um aplicativo muito simples. Os caras se especializaram basicamente em ser lista de tarefas e eles são muito bons para isso, tá? Eu uso o Todoist há alguns bons anos, cara. É muito simples de usar e ele é lista, tá? Ele não inventa moda igual, por exemplo, Notion da vida. Cara, eu vejo que às vezes a pessoa, eu quero centralizar tudo no Notion, porque parece que todo mundo tá fazendo, e aí eu vou comprar um template, eu vou colocar minhas tarefas. Cara, no fundo, não faz muita diferença eu ficar categorizando muito as minhas tarefas. O que eu preciso é parar de gastar tempo me organizando e gastar meu tempo fazendo, sabe? É aí que vai estar o resultado. E o Todoist eu gosto porque é simples, vai te dar suas tarefas do dia. É isso, você tem que fazer.
Não tem choro, né? Não tem, não, a priorização e não sei qual que eu faço primeiro. Ele já te dá essa parada, tá? Então, eu uso bastante esse aplicativo, recomendo todo mundo fazer. Inclusive, lá dentro do Fluxo, né, se você nunca ouviu falar, é meu programa de implementação, onde eu te ajudo a colocar essa estrutura de 3 componentes que eu te falei dentro da sua rotina, tá? A gente tem toda a comunidade, todo o apoio dali do pessoal que se ajuda bastante. Eu respondo todas as dúvidas em áudio e tem a estrutura pronta para você duplicar e se organizar. Se você quiser conhecer o Fluxo, eu indico que você toque no primeiro link aqui da descrição para você entender como que funciona. Todo mês a gente tem mentoria com os alunos, a gente tem o nosso clube do livro, tá toda hora atualizando aula nova. Cara, é o lugar, tá? Se você quer se organizar logo, tem pressa, é o ambiente que você deveria estar. E o que acontece? Lá dentro do Fluxo eu ensino do zero, desde como criar a conta no Todoist até configurar os projetos lá dentro e colocar as suas tarefas, tá? Então é eu do lado aqui, compartilhando aqui no canto, e a minha tela compartilhada te mostrando como que você configura. É o ambiente para quem tem pressa, tá? Pô, eu não quero ficar vendo muito vídeo, eu quero saber o que eu faço. É lá, tá? Então, beleza, dada essa devida introdução. O segundo aplicativo que eu vou te recomendar aqui é um aplicativo de lista de agenda, tá? Que é o Google Agenda. A agenda do Google, na minha opinião, é a mais simples. Pô, Lucas, eu queria usar a do Notion, eu queria usar uma agenda como se fosse a do Evernote. Cara, é muito ruim, entende? Vamos no básico que funciona. Às vezes a gente quer ficar enfeitando muito a organização. Eu concordo, a do Notion é muito mais bonita. Você parece que está muito mais organizado, só que não é, tá? Ela complica algumas etapas que não deveria. E elas são até integradas com o Google Agenda. Cria no Google, tá? Não tem erro. Cria no Google, tá? Não tem erro ali. E o que eu gosto é que, pô, grande parte das pessoas já sabe usar. Já usa a agenda do Google, é uma das principais. Você compartilha o evento, dá para você convidar as pessoas para o seu evento. Ela já cria o link automático das reuniões se você for fazer. Cara, é só facilidade. Facilita a sua vida, não perde tempo. Qual que é a melhor ferramenta? Que isso aí só vai te atrasar. E aí dentro do Google Agenda, o que eu coloco? Só compromisso, tem horário específico. Eu tenho uma reunião que vai ser 2 horas da tarde. Eu tenho um dentista amanhã, o retorno, e depois na quinta eu vou ter um médico que eu preciso ir, que eu tô com uma dor de cabeça, tenho que buscar meu filho na escola. Cara, compromisso. Tem um horário específico para acontecer, reunião específica, você coloca isso dentro da agenda. Por que é ruim você usar só lista ou você usar só a agenda? Quando eu uso só a lista, eu tenho que colocar compromissos dentro da lista. Então eu tenho uma lista de tarefas cheia de coisas que eu preciso fazer e no meio dela tem uma reunião 14 horas. Cara, é muito fácil perder esse horário, cara. Eu te falo por experiência própria, que aconteceu comigo muitas vezes, de eu colocar o compromisso e esqueci porque estava perdido no meio da lista. Da mesma forma que, se eu uso só agenda, eu tenho que colocar tarefas dentro da agenda. E aí eu tenho que estimar um horário para fazer essa tarefa. Das 8 às 9 eu vou fazer essa primeira tarefa aqui. Depois das 9 às 10 eu tenho essa outra. Ingessa o seu dia inteiro. Tanto que, às vezes, a pessoa ela planeja a semana dela inteira só usando a agenda, bloco de tarefa para tudo que é lado. Segunda-feira cedo, já chega eu tenho o Mike Tyson, não sei se você conhece, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que casa bastante, que é todo mundo tem um planejamento até levar o primeiro murro na boca. Cara, é isso, tá? A vida tá nem aí com o seu planejamento. Então, se você engessa muito, você vai ficar frustrado depois. E aí, o que acontece? Essas são as duas estruturas que eu indico. É muito fácil de usar. E uma outra coisa que eu coloco dentro da agenda são rotinas. Então, por exemplo, eu tenho minha rotina de academia, tenho minha rotina de fazer o mercado da semana, minha rotina de fazer a faxina da casa. Eu tenho qualquer tipo de rotina que você tem, que você quer colocar, minha missa no domingo, as minhas leituras, a minha meditação, você pode colocar dentro da agenda, tá? Que funciona muito bem e é bom porque ela te dá uma estimativa de tempo livre. Então, se você tem um dia com muito compromisso, muita reunião e muita rotina, você não pode colocar muita tarefa dentro da lista. Beleza? Fechou. Google Agenda, Todoist, os dois principais aqui da nossa organização. Se você já tem essa base muito bem feita, cara, você pode vir para o terceiro, senão eu indico que você aplique o vídeo até aqui, tá? Depois, esses próximos, eles vão ser um pouco mais avançados. Que é o quê? Eu preciso de um aplicativo de banco de ideias, que é onde eu centralizo coisas que não demandam ação, documentos, enfim, informações. Eu gosto bastante para isso. E olha, cara, como que a gente paga a língua, né? Antigamente eu falava muito mal desse aplicativo e falava que era a pior fria você tentar se organizar por ele, mas olha eu voltando e usando o aplicativo, né? Mas basicamente estou falando do Notion, né? Eu uso o Notion para esse componente específico. E por que eu estou fazendo isso? Antigamente, que eu já vou te falar até, que é o quarto aplicativo que eu ia recomendar, o Evernote.
Antigamente eu usava só o Evernote para fazer esse componente. Eu preferia muito mais porque tinha as etiquetas. Cara, ficava filé. 2, 3 cliques e achava qualquer coisa. E aí o que acontece? O Evernote, não sei se já aconteceu com vocês, para quem usa aí, até comenta aqui se isso costuma acontecer. O meu começou a ficar muito pesado. E aí qualquer coisa mais demorada, ele ficava carregando a nota, eu precisava ficar atualizando a página do navegador porque ele ficava em branco. Ele perdia algumas notas. Eu tenho aluno, por exemplo, lá no Fluxo, que me falou que, cara, o Evernote simplesmente ela passou agora ele limitou bastante do plano gratuito, né? Simplesmente ele bloqueou todas as notas e só libera se assinar. Cara, então foi ficando um negócio bem insustentável de usar. Então eu fiz a transição e estou usando o Notion. Para mim tem funcionado bem porque eu estou estruturando na mesma lógica que eu fazia dentro do Evernote, tá? Então eu não separo por áreas da vida, tipo pessoal, trabalho. Eu separo por quando que eu procuro aquelas informações, né? Então informações recorrentes, informações de consultas pontuais, mas óbvio que tudo isso está explicado dentro do fluxo, né? Isso aqui é um vídeo mais dos aplicativos em específico. Então, essas são as duas recomendações. O Evernote, se o seu não travar, mantenha lá mesmo. Pô, Lucas, eu uso e o meu vai de boa. Cara, nem esquenta a cabeça com o Notion, segue por aí mesmo. Se começar a travar, você migra para o Notion para fazer essa parte específica. Mas, cara, é bem simples, tá? Não, sempre se perceber, eu acho que eu estou complicando demais a organização, você dá um passo para trás, porque provavelmente você está indo para a linha errada, tá? Esses são os 4 iniciais. O quinto aplicativo que eu vou te recomendar, muito famoso, muito conhecido, Google Drive, tá? Que é para os arquivos mais pesados. Então, por exemplo, eu gravei uma aula de 1 hora lá para a galera do Fluxo. E aí, igual, por exemplo, a última aula que a gente fez foi sobre IA. Cara, uma aula de 1 hora. E aí o que acontece? Onde que eu vou salvar essa aula? Vou deixar na minha área de trabalho? Vou deixar na pasta de download do computador? Não faz sentido. Todo arquivo mais pesado eu coloco dentro do Google Drive. É fácil de compartilhar, né? É fácil de você acessar depois. Você pode usar celular e tudo mais. Qualquer dispositivo você consegue achar. E é muito simples Cara, grande parte das pessoas já sabe também como que usa. Tipo o Google Agenda, né? As ferramentas do Google, eles mandam muito bem. E aí, eu tenho usado isso para os documentos mais pesados e também, às vezes, para algum tipo de modelo. Pô, modelo de proposta de prestação de serviço. Modelo para fechar um pacote de mentoria. Tudo que é modelo que eu preciso entregar, eu tenho uma pasta lá cheia de modelos prontos, onde eu só troco a informação do cliente ali. E isso facilita, eu ganho muito tempo com isso, tá? Esse é o aplicativo 5. O aplicativo número 6 aqui, de número 6, né? É um aplicativo para te ajudar a ter mais foco e concentração. Que ele é o Forest, tá? Se escreve, como se fosse floresta em inglês, né? Como se fosse não, Então, é o Forest, que é um aplicativo onde basicamente ele vai travar os outros aplicativos do seu celular para você conseguir trabalhar, tá? Então, o que eu vejo às vezes a pessoa... eu tô começando no meio de uma tarefa, um projeto importante, eu sinto aquele impulso que vem do nada e eu fico com aquela vontade de mexer no celular. Como que o Forest ele resolve isso? Ele é um timer, né? Então você coloca lá, por exemplo, eu vou focar nessa tarefa por 60 minutos, um bloco de foco ali, né? Ele trava os outros aplicativos, esquece, não dá para desbloquear. Você até pode forçar, então ele fica com a tela inicial do Forest aberta em todo o celular. Você não consegue sair de lá. Se você sair, ele deixa registrado de uma forma que não dá para tirar depois que você falhou naquele foco. Então você olha lá a sua floresta, por isso que tem esse nome, né? Várias árvores plantadas, que foi quando você cumpriu o seu foco. E às vezes uma árvore morta está perdida lá no meio, porque foi quando você saiu da sua tela de foco ali e não dá para tirar, cara. Então você fica até uma reflexão, cara, eu estou falhando mais do que mandando bem. Então ele te cria uma certa... um senso maior de importância para aquilo, né? Então gosto bastante e uso bastante principalmente para produzir quando tarefa mais trabalhosa, eu uso ele para temporizar, beleza? O próximo aplicativo, esse aplicativo aqui, ó, indo já para a nossa 7ª recomendação, é um aplicativo que basicamente, o que acontece? Quando a gente tem um hábito que é ruim, por exemplo, eu uso muito Instagram ou eu peço muito iFood à noite porque eu estou estressado. Esse hábito, geralmente, ele é causado por um gatilho, né? Eu estou estressado, ou essa tarefa é muito trabalhosa, não sei nem por onde começar, me deu ansiedade, ou eu só estou no tédio mesmo. É sempre um gatilho que vai começar. E para eu conseguir fazer esse comportamento ruim, não produtivo, eu preciso ser capaz, ele tem que ser fácil. Celular é o quê? Tá sempre do meu lado, né? É muito fácil. O iFood, cara, tá instalado, o cartão tá salvo, já tá certinho o endereço, tudo colocado. É só 2, 3 cliques que você consegue fazer. Então, se eu quero tirar um hábito ruim, eu preciso dificultar o meu acesso às coisas ruins, né? Entre aspas, óbvio, né?
E aí o que acontece? Esse aplicativo ele chama OneSec. Se escreve One, tipo de de inglês, e Sec, tipo de segundo, abreviado. E esse aplicativo ele vai dificultar o acesso aos aplicativos que você mais usa. Então, por exemplo, peguei por impulso o celular, desbloqueei, nem lembro o que eu ia fazer e já entrei no Instagram. Ele vai atrasar a abertura do Instagram por pelo menos 10 segundos. Cara, você olha aquilo lá, porque você já estava naquele impulso, né? O gatilho já tinha batido. Aí você olha aquilo, você começa por 10 segundos o timerzinho subindo e depois descendo e ele ainda fala, respire fundo. Você fica, pelo amor de Deus, cara, eu não sei se eu vou aguentar. E aí o que acontece? Isso aí acaba te desmotivando a usar o Instagram. Porque toda hora que você vai usar, tô dando um exemplo no Instagram, às vezes o seu pode ser TikTok, se você usa muito, né? Escolhe o aplicativo que você mais usa. E aí ele vai te desestimular a você continuar fazendo esse hábito. E às vezes, por muitas vezes comigo, tava trabalhando, desbloqueei o celular rapidinho para dar uma descansada. Eu olhei aquele trem lá carregando, cara, eu fechei o celular e continuei trabalhando. Com o seu direto, muitas vezes isso acontece. Porque ele facilita esse rompimento do hábito ruim e você começa a refletir mais. Pô, será que eu vou fazer isso agora? Tem coisa mais importante para fazer, né? Então eu gosto bastante desse aplicativo, que é o aplicativo OneSec, né? E recomendo bastante aí para quem quer focar e tem problema com algum tipo de aplicativo específico. Isso pode te ajudar, tá bom? E o último, que não é um aplicativo, né? Na verdade, eu vou te falar sobre inteligência artificial, como você otimiza alguns processos, algumas funções que você tem no seu dia a dia, usando as IAs, né? Elas estão aí para ajudar a gente. Se você ainda não está estudando esse assunto, você está perdendo tempo. Deveria estar estudando, tá? Lá no Fluxo a gente tem inclusive aula sobre isso, porque é um assunto muito atual e que vai te economizar algumas horas aí ao longo da sua semana. E eu uso IA praticamente para tudo, né? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que ela é bem enxuta, e eu, cara, faço grande parte eu foco bastante nas partes importantes, que vão trazer renda para a empresa, que traz mais visibilidade e tudo mais. Crescimento, YouTube aqui. Por que eu estou sendo tão constante? Por causa disso, tá? E todo o resto eu terceirizo ou eu automatizo com o IA. Então, por exemplo, se você tem um trabalho muito criativo, que você precisa tirar do zero o negócio, eu tenho que enviar um e-mail do zero. Cara, acaba sendo difícil. Eu preciso ter uma ideia de produto novo do zero. Eu preciso enviar uma proposta para o meu cliente, eu crio essa proposta do zero. Cara, tudo que você for tirar do zero, você leva muito mais tempo, porque você gasta muita energia mental. E eu uso, cara, você pode usar qualquer IA, tá? Eu gosto bastante do ChatGPT. Óbvio, uso outras para algumas outras funções específicas, mas essa aí, 80% do que eu preciso, ela cumpre, tá? E eu basicamente tiro um esboço inicial de tudo que eu preciso fazer. Tem que enviar um e-mail? Ela já me dá o esboço do e-mail. Tô com uma dúvida de como que faz uma integração? Ela já me dá o esboço ali de como que eu monto essa integração aqui dentro. Tô dando os exemplos da minha rotina, tá? Adapta para a sua. Tô com dúvida de como que eu posso priorizar minhas tarefas do dia? Ela já me ajuda a como que eu priorizo isso aqui dentro dos blocos que eu tenho livre. Então é muito boa, sabe? É uma coisa que ali que você... É muito fácil de usar. Os gatilhos, né, os prompts que você envia para ela, não precisa ser super elaborado, mas ela consegue trazer bastante o que você precisa, principalmente quando você treina ela. Então é uma coisa que eu tenho usado, recomendo bastante, além de aplicativo, de ferramenta, que você comece a dar atenção para isso, porque pode te economizar algumas horas aí ao longo da semana. Beleza, meu povo? Então era isso que eu queria entregar nesse vídeo aqui. Esses são os 7 aplicativos que, na minha opinião, eu mais usei na minha vida, né, que são os mais práticos. Todos na versão gratuita, né? Você deve ter percebido, então você não precisa ficar assinando ferramenta e tudo mais. Vai no básico que funciona, tá? Caso você queira ajuda para aplicar tudo isso, eu indico bastante que você toque aqui no botão abaixo e que você conheça como que o fluxo funciona. No mais, era isso. Aplica essa parada, conta comigo e vamos para cima.